Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo. Aqui as minhas palestras, eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança e eu estou levando umas ideias diferentes para as pessoas. Eu estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver, um estado melhor para viver, um município melhor para viver, um lugar que proporcione possibilidade da gente se desenvolver em todos os sentidos e ser feliz. E pra gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças que pensem como a gente. E quando a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas e vai trazer adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento. E quando chegar a eleição, essa nossa liderança possa se candidatar e ganhar votos daquelas pessoas, entende? E conseguir se eleger e entrar na máquina pública e poder nos ajudar, entende? É assim que funciona. E outra coisa, quando a gente empossar essas nossas lideranças, a gente tem que ajudar essas nossas lideranças com tudo que elas precisem, porque vai haver pautas na máquina pública que vai precisar ser votada, e essa nossa liderança, ela tem que estar forte, entende? A gente tem que dar força para ela, para quando for votado essas ideias, a gente tem que chegar lá na frente onde essa pessoa está trabalhando, essa nossa liderança, e dizer para todo mundo que a gente está apoiando essa nossa liderança e quer que aquelas ideias se transformem em realidade, entende? Se a gente não apoiar a nossa liderança não vai ter força para colocar em prática essas ideias que a gente tanto deseja, entende? É assim que funciona. Se tu quer ser ajudado, tu tem que, primeiro de tudo, se ajudar, entende? Se tu não ajudar as pessoas que estão lutando por ti, tu tá automaticamente dizendo que tu não quer essas coisas, entende? Por isso que o país é desse jeito, o Brasil é desse jeito, porque o brasileiro não apoia as suas lideranças. O brasileiro é subversivo. O brasileiro não aceita lideranças, entende? Por isso que esse país é desse jeito. E aí tu olha aonde é bom, uns países é bom, tu observa como é que é a população. A população tá sempre disposta a ajudar os seus líderes e fazer o seu país um lugar bom de se viver, entende? É assim que funciona, entende? Agora eu vou mostrar as minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar no presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, e os 9 ministros mais 4 que trabalham pro Tribunal de Contas da União, e também votar nos presidentes dos tribunais de contas estadual e municipal. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. Olha que ridículo. Vamos supor que eu sou o presidente da República. Eu vou pôr uma pessoa da minha confiança para ficar observando se eu tô roubando ou não. Olha que ridículo isso daí, entende? O Tribunal de Contas da União, ele, o presidente que vai ver aquilo que foi gasto na máquina pública e vai ver se alguém roubou ou não, entende? Ele que mexe com dinheiro, entende? E como é que eu vou pôr uma pessoa da minha confiança para ficar olhando se eu tô roubando? Isso é ridículo. Quem tem que colocar isso, esses funcionários, são vocês, entende? A, a nível federal, quem coloca o presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, é o presidente, é a alta cúpula do governo federal. E o presidente do Tribunal de Contas estadual é o governador, é a alta cúpula do governo estadual. E a nível
municipal é o prefeito, é a alta cúpula do governo municipal. E quem tem que colocar eles somos nós, porque os políticos só vão colocar pessoas que representem eles. Nós precisamos colocar pessoas que representem a gente, pessoas que gostem da gente, que quer ver o país dando certo, entende? É assim que funciona. E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas com capacidade e inteligência para transformar esse país num lugar decente? Tem, só que essas pessoas, a população brasileira não ajuda, entende? Porque o brasileiro, ele tá focado em ajudar os idiotas nas redes sociais, a deixar os idiotas rico, famoso, e aquelas pessoas que eram para ser ajudada, aquelas pessoas que iam fazer esse país virar um país bom de morar, entende? Esses aí a população não ajuda, entende? A população só ajuda aqueles que não vai fazer nada de bom, entende? Só aquelas pessoas que não agregam em nada, entende? E os políticos sabem disso. Por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que a população não vai levantar uma liderança diferente, entende? E eles também sabem que eles não vão ser presos, e eles também sabem que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança, entende? Por isso que na época da eleição eles vão se candidatar e o povo vai votar neles. Porque o povo jogou 4 anos no lixo a possibilidade de encontrar liderança diferente, entende? Para quando chegar na época da eleição, essa pessoa puder disputar as eleições e fazer alguma coisa para ajudar o nosso país, entende? Eles jogaram no lixo, entende? A possibilidade de achar pessoas diferentes. E no dia da eleição, o povo vai lá na urna e vai votar nos mesmos. Naqueles que eles falavam que não prestava, naqueles que eles falavam que tinha que ser morto, naqueles que eles falavam que eles não vão votar nunca mais. É nesses que eles vão votar, entende? E vão sair sorrindo, dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito, entende? Dali uma semana, um mês, eles estão reclamando de novo que aqueles caras não prestam, que aqueles caras têm que ser morto, que aqueles caras têm que ser preso, entende? Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa, que é um país no nosso lado, aqui no lado do Brasil, e ir embora desse país, que esse país aqui vai ser disso que tu tá vendo pra pior, não vai melhorar. Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada. E como que a gente faz para se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa, através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas, através das festas a gente ganha adeptos para o movimento. Através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver, é só tirar a França lá de dentro, porque o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul. O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para ser libertada da França, só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para ser libertada da França, mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil, entende? Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar no presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, e os 9 ministros mais 4 que trabalham para o Tribunal de Contas da União. E também votar em todos os presidentes dos tribunais de contas, estadual e municipal. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. E essas ideias, eu só tô dando o exemplo do Brasil, mas essas ideias é lá pra Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas essas ideias é lá pra Guiana Francesa, entende? Porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena, que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca, que não quer nada com nada. Essas são as minhas propostas, essas são as minhas palestras.